Aí, pronto, agora vamos. Bom dia, Luan. Obrigada por estar concedendo esta entrevista neste dia 23 de novembro de 2021, terça-feira. Com certeza, o seu depoimento vai estar contribuindo para recuperar parte da história da instituição escolar Cônigo José Bento e também para o projeto História Oral da Educação Profissional e Tecnológica de Profissionais a Empreendedores. Eu gostaria que você começasse falando o seu nome completo, quando e onde você nasceu, o nome dos seus pais, a profissão deles e a naturalidade deles. Certo. Bom dia, Júlia. Queria agradecer o convite, fico muito honrado, assim, bem bacana esse projeto. Meu nome é Luan Rafael Castor Pinheiro, eu tenho 28 anos, eu nasci em 3 de agosto de 93, sou nascida e criada em Jacareí, São Paulo. Minha mãe se chama Adriana Aparecida Castor, é natural de Cruzeiro, é empregada doméstica, e meu pai se chama Enéas Silva Pinheiro, e ele é natural de Jacareí, e ele é ajudante geral numa fábrica. Tá? Eles se conheceram como, Luan? Boa pergunta, não sei. Não sei, assim, minha mãe veio para Jacareí bem cedo. Certo. Meu avô, né, se separou da minha avó, eles moravam em Cruzeiro, se separaram e aí minha avó veio para Jacareí, aí minha mãe veio junto e em algum determinado ponto aí eles se encontraram. Mas eu nem tive muito contato assim com meu pai durante a minha infância, porque a gente, quando eu tinha 1 ano, meus pais se separaram. Então, assim, eu tive contato, mas não tive um contato tão presente. Então, eu venho de uma família de mulheres fortes, então, assim, fui criado praticamente, assim, pela minha mãe, com a força da minha mãe, e ela que incentivou a gente a tudo, assim. Hoje você ainda mora com sua mãe? Não, hoje eu sou casado, tenho 1 ano já que eu tô casado, eu tenho minha casa já, já faz mais de um ano, assim, que eu deixei a casa dos meus pais, da minha mãe. Certo. Onde você fez o ensino primário, depois o ginásio? Eu estudei em Jacareí sempre, né, morei aqui e tudo, então eu estudei na Escola Barão de Jacareí, na Escola Municipal ali, Barão de Jacareí, depois dali, né, fiz até a 4ª série, né, ali, da 1ª à 4ª série, depois eu fui pro Pompílio, a Escola Estadual Dr. Pompílio Mercadante, e lá eu fiz até o ensino médio, né, fiz da 5ª série até o ensino médio, e aí nos 2 últimos anos, aí eu já estudava em 2 períodos, né, estudava de manhã, fazia o técnico na ETEC Cônigo José Bento, e à noite eu concluí o ensino médio. Certo. Por que você optou por ingressar na ETEC? Como eu disse, assim, a minha família sempre foi muito humilde e etc. E minha mãe sempre deixou bem claro que se a gente quisesse ascender na vida ou crescer de alguma forma, tanto para mim como para minhas irmãs, para os meus irmãos, que a gente teria que estudar. Então, eu sempre estava atrás de algum curso, alguma coisa assim, para estudar por fora, sempre gostei de estudar, de aprender. E assim que saiu o curso de redes, né, eu vi que era algo que eu gostava já de computadores, assim, e era algo que eu queria me aprofundar mais no conhecimento. Então, eu fui atrás, aí prestei o vestibulinho, né, na época, em 2009, passei, e aí eu comecei, assim, ingressei na área, né, e daí não parei mais, né, desde 2009 aí, 2010, nessa área aí, trabalhando. E você se lembra dos seus professores? Lembro sim. Eu acho que eu dei muita sorte, assim, com relação a professores. Eu peguei alguns professores muito competentes e
alguns mestres, e hoje alguns são até doutores. Tem alguns professores que me marcaram muito, o próprio Marcelo Guida, um cara que foi um professor que, para mim, ensinava, conseguia passar um ensinamento de uma matéria que não era tão trivial, assim, tão simples para a gente. Passava um conteúdo, ensinava de uma forma, assim, muito didática. E também tem uma outra professora que depois até encontrei ela na faculdade, tive ela com ela na faculdade também, que foi a Amita Murali Krishna. Foi, assim, uma professora que eu tive que me ensinou muito, assim, na área de programação, que é para onde eu migrei depois, né? Que foi para a área de programação. Certo. Você acha que os instrumentos e equipamentos que utilizou para realizar as aulas práticas foram, assim, importantes, suficientes para a sua formação? Olha, na época a gente tinha um laboratório muito bom, né? Eu fui da segunda turma de redes, né? E aquele prédio ali, se não me engano, era todo novo, era bem recente, onde está a biblioteca ali agora, do lado da quadra. Era tudo novo, o laboratório era muito bom, as máquinas eram muito boas para a época, assim. E, assim, o laboratório atendia a gente 100%, as máquinas eram boas, ajudava bastante, assim. No começo do curso, eu ainda não tinha equipamento em casa, não tinha um notebook para coisar, então o equipamento dali da aula era mais do que suficiente para atender as nossas necessidades ali do dia a dia. Alô? Alô, alô? Alô? Júlia? Travou. Agora voltamos de novo. Que parte que você escutou? Então, que você estava falando do laboratório que tinha sido recém-instalado e Isso. que, então, ainda estava, assim, no começo, né? Eu estava perguntando se os instrumentos, equipamentos que vocês tinham para realizar as aulas práticas foram importantes, suficientes para vocês estarem fazendo um bom curso. Sim, assim, os equipamentos eram muito bons, assim, para a época, assim, quando a gente estava ali, as máquinas eram todas muito boas. A minha turma praticamente tinha pouquíssimas aulas teóricas mesmo, quase todas as aulas eram no laboratório, e acho que isso fez muita diferença, assim, a gente conseguiu ter uma qualidade de ensino muito grande, também por causa dos equipamentos que ajudaram, assim, a gente conseguia ter muito conteúdo prático ali, e isso ajudou bastante, sim, com certeza. A turma era dividida, né, Luan? Eram divididas, sim, mas em determinadas aulas, né, e acho que para o final do curso, assim, conforme o pessoal foi deixando, juntou uma turma só, mas no começo era dividido em turma A e B. Certo. Você se lembra do diretor da sua época, da diretora, de alguns funcionários? Eu lembro bem vagamente, assim, eu acho que na época era a Tânia, eu acho, não tenho certeza, mas me lembro dali de um pessoal que fazia a manutenção nas máquinas também, as pessoas da biblioteca, pessoas da secretaria, lembro bem vagamente, mas lembro. Marcante, assim, aquela salinha onde tirava xerox, né, aquela salinha que ficava embaixo ali, do lado da portaria ali, do portão de acesso ali. Então, lembro, mas bem vagamente, assim. Sim. Você frequentava a biblioteca?
A gente usou bastante a biblioteca, viu? Fisicamente era bem próximo da gente, né? Eu acho que isso facilitava. E a gente, fora dos horários de aula, que a gente não podia usar, por exemplo, o laboratório, tinham as máquinas da biblioteca, que também eram boas, a gente podia usar lá. Então, eu lembro de ter usufruído bastante, assim, daquela biblioteca para fazer trabalhos, etc. Sim. Você pesquisava em livros também? Revistas? Sim, tinha alguns livros que eram técnicos lá também, que ajudavam, né? Mas a maioria das pesquisas mesmo assim, o forte era feito direto no computador ali. Você se lembra de algum livro da área técnica? Bom, não lembro. Existe algum fato marcante da escola que você tem lembrança? Olha, da escola em si, assim, não, mas só que o que me marcou muito, assim, no período, algo que eu levo, assim, foi o trabalho de conclusão de curso, assim. Eu acho que foi onde eu consegui reunir mesmo os conceitos que a gente tinha estudado, que tudo, e canalizar aquilo num projeto, né? Então, isso foi sobre o quê? Desculpa, não entendi. Foi sobre o quê, o seu TCC? O nosso TCC foi sobre voz por IP, né, que é VoIP, que é um jeito de fazer ligação hoje pela internet, que a gente faz hoje facilmente aí, que nem agora, aqui o Zoom ou o WhatsApp, por exemplo. E na época isso ainda era muito embrionário, né, ainda era bem, bem novo, assim. E a gente conseguiu fazer, a gente configurou um ambiente todo que usava VoIP para fazer ligação. Então, a gente configurou os servidores, configuramos os serviços todos e a gente fez até as chamadas ao vivo, assim, durante a apresentação. Foi bem legal. E depois que você, então, se formou, você logo ingressou na FATEC? Isso, eu me formo, acho que no meio de 2010, não, no final de 2010 eu me formei, né, em técnico, né, que era 1 ano e meio, e aí, em agosto de 2011, eu entro na FATEC, né? Aí eu entro para fazer análise e desenvolvimento de sistemas na FATEC. Certo. Nesse período você já trabalhava? Ainda não, porque eu não tinha nem 18 anos. Assim, eu trabalhava por conta, assim, fazendo algumas manutenções de micro, formatação, coisas pequenas, né? Então, ia ali, alguém precisava de algum problema, alguém tinha algum problema, máquina lenta, assim. Então, ia lá, fazia manutenção, fazia limpeza de equipamento, coisas assim, né? Aí, assim que eu fiz 18 anos, em agosto de 2011 ali, e aí eu entro na faculdade, mas só que 4 meses depois, assim, no finalzinho de 2011, aí eu consigo meu primeiro emprego, sim, que foi trabalhar como suporte, né? Fui trabalhar como suporte para uma empresa, e ali aí começou, né? Aí eu fui trabalhando e dali eu não parei mais. E era bem relacionado mesmo, muito mais relacionado à área de redes, de infraestrutura, né? Do que a área de desenvolvimento em si. Uhum. Isso foi aonde, Luan? Que empresa? Foi numa empresa chamada Sonda IT, de São José dos Campos, né? A gente prestava suporte para... era uma prestadora de serviços da Embraer, né? Então, sim, a gente prestava suporte aos equipamentos da Embraer, as aplicações, e por aí vai. E você ficou nessa empresa, ou ainda continua nessa empresa? Não, aí eu trabalhei nessa empresa há 1 ano e pouco, né? Aí eu já comecei a migrar um pouco de área, porque isso eu nem sabia também, né? Quando a gente começa a fazer, a gente pensa que TI é uma coisa só, a gente não entende os subsistemas que existem ali dentro. Então, eu parti de uma área que é de infraestrutura, né? Que é redes de computadores,
e fui para uma área de desenvolvimento, que é a área de desenvolvimento de software. Então, assim, um ano depois, assim, já estava chegando no meio ali da faculdade, no terceiro semestre, e aí eu consegui um estágio numa empresa chamada Epsoft Sistemas, e eu saí dali e fui trabalhar nessa empresa. Fui ser estagiário na área de desenvolvimento, mas essa empresa vendia um produto que era relacionado ao meu TCC da escola agrícola. Ela vendia um produto de telefonia que tinha uma URA. URA é aquela, quando você liga, por exemplo, no banco e clique 1 para falar com o atendente e tal. Isso é uma URA. Então, eles tinham uma URA que tinha um programa que rodava por trás. Então, curiosamente, eu entrei nessa empresa e fui logo de cara trabalhar com algo que eu tinha me relacionado na ETEC, né? Que foi o meu trabalho de conclusão de curso. Aí eu fiquei ali, trabalhei ali, me desenvolvia, cresci muito e fiquei sempre num misto assim entre desenvolvimento e infraestrutura. Aí, em 2014, essa empresa Epsoft, ela era de São Paulo, né? É de São Paulo. E em 2014, a gente tinha um núcleo em São José, né? Dessa empresa. Em 2014, o núcleo de São José resolveu abrir uma empresa, porque a gente ia lançar um novo produto. E é aí que entra a história, né, de empreendedorismo, porque aí eu entro como sócio nessa empresa, né, como sócio fundador, e a partir daí a gente começa a desenvolver um produto novo, desacoplamos de uma empresa, né, que tinha uma história para abrir uma startup, desenvolvimento de produto e por aí vai, né? E logo depois que a gente, um ano talvez depois do que a gente abriu a empresa, assim, eu fiquei responsável por toda a parte de infraestrutura, de desenvolvimento da empresa. Até hoje, assim, sou eu que cuido dos servidores, dos serviços rodando. E isso eu devo muito ao que eu aprendi na ETEC, com certeza. Sim, foi uma parte que eu tive uma experiência muito boa e que eu gostava muito. Então, essa parte de configuração dos servidores, configuração de DNS, dos serviços que estão rodando, aprendi muita coisa mesmo na ETEC. E paralelo a isso, eu me desenvolvi como desenvolvedor de software mesmo, então atuo aí nas duas áreas hoje, tenho bastante conhecimento na parte de infra e um conhecimento bom também na parte de desenvolvimento, né? Então isso ajudou bastante. Bom, sou sócio dessa empresa até hoje, mas recentemente, 2 meses atrás, eu decidi me afastar um pouco. Então, eu recebi uma proposta, eu estou trabalhando numa outra empresa agora, como desenvolvedor de integrações, mas continuo dando consultoria para a minha empresa, onde eu sou sócio fundador ainda, faço algumas coisas pontuais, cuido dos servidores ainda, né? Certo. E por aí vai. Essa empresa se localiza no centro de São José dos Campos? A minha, que eu sou sócio. A gente ficava ali no Aquarius, né? O nome dela é Super Client Solutions, até esqueci. A gente ficava ali no Aquarius, mas diante da pandemia, a gente tinha escritório, tudo, a gente entregou tudo e todos os colaboradores hoje são home office. Então, quase 2 anos aí que está todo mundo home office, a gente não tem mais escritório físico mesmo. E quantos colaboradores vocês têm? Atualmente tem 3, 4, 5 colaboradores agora. Tá? A gente deu uma enxugada boa, né? Também por causa da pandemia, mas a gente sempre foi uma empresa de poucos colaboradores, assim, sempre foi pequeno. A gente acabou virando uma empresa formadora, né? Então,
teve bastante gente que passou por a gente, que a gente desenvolveu e foi trabalhar em outros lugares, tal, e a gente entende que talvez esse seja a nossa linha de trabalho mesmo, né? Contratar estagiários ou pessoas júniores, desenvolver e tornar uma empresa formadora mesmo. Certo. Você gostaria de estar falando mais alguma coisa, Luan? Bom, eu acho que é muito importante, assim, o que o Centro Paula Souza proporcionou para mim, em termos de estudo. Eu sou um cara que vem 100% de escola pública, sempre, minha mãe sempre me colocou para estudar longe de casa, porque as escolas que tinham perto de casa, ela falava que não eram boas o suficiente. Então, Você morou ali no São João? Não, quando eu estudava, por exemplo, no Barão, na Escola Barão de Jacareí, eu morava no Esperança, Jardim Esperança. Bem longe. Bem longe. E depois, quando eu fui para o Pompílio, aí eu inverti. Aí eu fui morar no Campo Grande. Então eu sempre fiz um translado enorme entre escola e tal. E depois eu fui estudar mais longe ainda, né? Fui estudar na FATEC depois, que é quase 30 quilômetros da minha casa, se não mais. Certo. E sempre você longe. De ônibus? Desculpa? Você se deslocava de ônibus? Sim, de ônibus. De ônibus. Até quando eu fiz, no final, né, no ensino médio ali, 2010, eu me deslocava de bicicleta. Sim. Entre a FATEC, entre a ETEC, né, de manhã, fazia ETEC de manhã. Então, fazia ETEC, das 7 até meio-dia ali, 11 e pouquinho, de bicicleta. Aí até que é perto, né, pelo centro ali, pertinho. Mas e aí depois, à noite, eu ia para o Pompílio de bicicleta também. Então, sempre foi de bicicleta. Aí depois, na época da faculdade, aí foi de ônibus. Tive muita carona, assim, porque o acesso à FATEC de São José dos Campos era horrível, assim, na época. Eu fui pioneiro, assim, na FATEC, porque eu sou da primeira turma de análise e desenvolvimento de sistemas lá de São José. Certo. Então, a gente não tinha uma infraestrutura boa mesmo, assim, ainda lá, de locomoção e etc. Hoje já tem outros acessos, já tem mais ônibus, etc. Mas andei bastante de ônibus, viu? Chegou uma época aí da minha vida que eu gastava umas 4, 5 horas de ônibus por dia. Aí. Sim. E a sua mãe é que te ajudava? Sim, logo no comecinho, assim, nos 6 primeiros meses, talvez até um ano, assim, da faculdade, né? Até ali, minha mãe ajudava, meu pai também ajudou um pouco, tal. Mas como logo eu consegui emprego, assim, acho que não tinha nem 6 meses trabalhando ali estudando, logo eu consegui emprego, então esse emprego bancava esse restante das coisas, né? Então, acabou bancando meu transporte e por aí vai. Né? Eu recebi uma ajuda também da Prefeitura de Jacareí no tempo, não lembro o nome do programa, mas tinha uma ajuda de custo, mas era bem pouco, assim, não cobria todos os custos. Mas por bastante tempo, assim, contei com bastante ajuda de pessoas, de carona e etc., para conseguir me locomover. E as refeições, assim, como você fazia? Se alimentava na cantina, no caso da ETEC, da escola? Na ETEC eu frequentava bem pouco, assim, a cantina. Eu tomava café em casa e depois geralmente não comia, até porque a gente tinha, como eu falei, a gente veio uma família bem humilde, assim, então nem tinha condição de comprar direto, assim, algum lanche, algum salgado e etc. Tá? Então, eu usei bem pouco a cantina na ETEC. Tá? Sim.
Na Essa... FATEC você lá tinha também algum lugar Na, que na você... FATEC tinha uma cantina, né? É, é bem engraçado que assim quando a gente chegou na FATEC, né, minha turma, tinha umas mesas de plástico assim ainda, que era bem, tava no comecinho mesmo da FATEC, então era bem rústico ainda assim, não tinha uma infraestrutura boa. Hoje tem, né, uma estrutura melhor, tal, uma cantina melhor, mais equipada, mas no comecinho tinha menos. E na FATEC, sim, eu usei bastante a cantina, assim, aí também eu já conseguia me manter ali, né? Já tinha é, o meu próprio dinheiro ali, já conseguia me manter daquela forma. E, e também eu passava quase 18 horas fora de casa, né? Que eu saía de Sim, casa é muito 6 tempo horas que da você... manhã. Eu saía de casa 6 horas da manhã, 5:30 da manhã, 6 horas. Tinha que chegar na FATEC até 7:10. E dali, aí eu saía da FATEC e entrava 2 horas no meu serviço, em São José dos Campos também, no centro de São José. E trabalhava até 10 horas da noite. Aí até pegar o ônibus, chegar em casa já era meia-noite e tal, então era bem complicado. Então, a cantina da FATEC usei bastante para isso também. Sim. Você se sente realizado como empreendedor? Eu sou muito grato, assim, a experiências que eu tenho como empreendedor, sabe? Tecnicamente, eu sei que eu ainda tenho muito a evoluir, e o meu nível hoje técnico, eu agradeço muito a FATEC e a ETEC, que foram essenciais, assim, nisso. Como empreendedor, eu acho que eu consegui entregar um pouco e devolver um pouco do que eu recebi para quem passou pelos meus times, né? Sim, gosto muito dessa questão de formar pessoas, de ajudar e etc. Mas hoje, o que eu fiz como empreendedor até hoje, eu sinto que tá ok, que foi aquilo que eu podia fazer, tá? Mas eu acho que eu ainda tenho muito a entregar para a sociedade. Obrigada, Lua. Se você quiser deixar registrado mais alguma coisa, mas assim foi muito bom te conhecer e também de ouvir você um pouco, essa sua trajetória que é muito interessante, né? Marcada por esforço, enfim, reconhecimento também. Então, eu agradeço imensamente o seu depoimento. E eu gostaria de que você mandasse uma fotografia para que eu possa colocar na transcrição, Sim, se puder.